Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso InspireCast. E hoje eu tô com um pessoal aqui que faz um trabalho de suma importância para a sociedade brasileira. Eu tô com o pessoal aqui da ADACAMP. Sejam muito bem-vindos, todos bem? Muito obrigado. Hoje nós vamos falar aqui para vocês um pouquinho sobre o que é essa instituição, né? Sobre o que a ADACAMP faz, qual é o papel que ela exerce na sociedade, né? E eu queria saber um pouquinho da história da ADACAMP primeiro, né? O que a instituição faz, né? Quais são as crianças que são assistidas por vocês, e depois eu queria saber um pouquinho de cada um, como que a ADACAMP surgiu na vida de vocês, né? A gente pode começar pelo Antônio. Bom, meu nome é Antônio, eu sou casado, tenho 3 filhos. Minha formação eu sou formado em economia, sou formado em direito, bacharel em direito, né? E pós-graduado em direito tributário. Sempre trabalhei na área financeira, desde os 14 anos, circulei todas as cadeiras da área financeira, trabalhei em empresas que me deram oportunidade, e por essas coincidências da vida, que eu acho assim que eu fui talhado, né, pelo tempo, tive a oportunidade de um processo seletivo dentro da ADACAMP, fui escolhido para trabalhar lá. Não conhecia essa parte de OSC, não tinha esse conhecimento, mas vinha com muita energia, muita vontade, com espírito empreendedor. Fui bem acolhido pelas pessoas da ADACAMP, me deram oportunidade, compreenderam minha ansiedade de ser um empreendedor, né? Hoje a gente tem esse equilíbrio, a gente no dia a dia se respeita, faz essa ponte, né, entre o empreendedor e a parte de assistencialista, né? Então, eu acho que nós nos completamos na ADACAMP. Eu já estou lá há 3 anos. Tudo bem? Tudo bem. Como você foi parar na ADACAMP? Bom, na verdade, fazia um pouquinho tempo que eu tinha acabado de me formar. Então, eu estava em um trabalho anterior e eu saí para ser candidata a vereadora. Então, eu tive que sair, me ausentar do meu trabalho. Certo. Que foi no final de 2012. Aí passou a eleição, eu não ganhei. Eu tive 388 votos. É bom, pô. Pra quem não é conhecida, né? Então, isso foi final de 2012, aí mandei currículo pra ADACAMP e, na verdade, eu falei, eu vou escolher. Acho que lá é fácil pra mim pegar o ônibus, transporte. Pensei tudo na logística de como eu chegaria. Aí enviei o currículo, depois de um mês eu fui chamada. Já conhecia esse mundo? Não conhecia, não entendia, nem sabia o que era autismo, não tinha noção nenhuma. Não tinha noção. Foi mesmo pela distância, pela questão mesmo do trajeto que seria mais fácil para mim poder estar chegando de ônibus. E aí, gostou? Gosta? Entrei lá para cobrir uma licença maternidade, né? Então foi um período de 3 meses, porém vai fazer 10 anos hoje que eu estou lá. Parece então, que gosta, né? Amo trabalhar na ADACAMP, amo demais. Então iniciei lá como assistente social e hoje eu estou como coordenadora geral. Então, assim, é maravilhoso trabalhar na ADACAMP, é maravilhoso poder ofertar, né, qualidade de vida, poder ofertar os atendimentos, né, que são oferecidos para os atendidos e para as famílias. E como o Antônio colocou, né, ele veio para a ADACAMP com um olhar de empreendedor, um olhar muito empresarial. E ele, no terceiro setor, então nós acabamos nos unindo, porque cada dia a gente aprende mais. Às vezes a gente tem os conflitos, porque é normal, né? Como fosse marido e mulher, a gente estar na ADACAMP também. Então, tem os conflitos, mas a gente se entende, a gente se respeita. E estamos trabalhando para fazer cada vez mais um trabalho de qualidade, um trabalho de evolução. E é a minha paixão estar na ADACAMP e poder ofertar para as famílias todo esse atendimento. Eu amo a ADACAMP e amo estar lá. Que bom. Vânia? Bom dia, eu me chamo Vânia. Hoje eu estou como assistente social na ADACAMP. Eu entrei lá no ano passado com uma oportunidade de estágio. Olha. A Dani foi a minha supervisora. Ela que me ensinou todo mundo da ADACAMP, né? E através de uma amiga que me indicou, né, para poder fazer esse estágio. E assim que eu já trabalhava, na verdade, numa clínica com atendimento para autistas e crianças com síndrome de Down, né? Com dificuldades dentro da área fonoaudiológica. Certo. E quando eu entrei na ADACAMP, conheci o terceiro setor, que era a minha paixão, realmente, o desejo de trabalhar no terceiro setor, né? Muito bom. E hoje estou lá como assistente social. Realmente é um trabalho muito importante para a sociedade, né? Sim, a gente conversou um pouquinho já falando sobre isso.
da importância de uma organização da sociedade civil que preste esse serviço para a comunidade, né? E a gente está aqui nesse espaço podendo falar um pouco mais, é muito importante. Obrigada Exatamente. pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Você, faz quanto tempo que você está na Adacamp, menina? Adacamp, 12 anos. 12. Eu sou pedagoga, sou especialista em educação especial, formada pela PUC, pós-graduada também em atendimento educacional especializado. Então, assim, já fazem mais de 25 anos que eu sou professora e Benção. eu conheço, né, as síndromes, todas as síndromes. E eu também cheguei na Adacamp através de uma amiga que era professora na Adacamp há muitos anos, né? E na Adacamp nós tínhamos várias professoras antes, porque a saúde aceitava, né? Então, tinha bastante. Aí eu fui chamada para trabalhar lá com o meu conhecimento sobre crianças com síndromes, né? Aí a gente chegou na Adacamp há 12 anos atrás. E você perguntou como que surgiu a Adacamp no comecinho, né? A Adacamp é como a maioria das instituições, ela surgiu com a necessidade das famílias de atendimento, né? Então, assim, várias famílias se juntaram, se uniram para criar um espaço onde os filhos pudessem ter atendimentos terapêuticos e pedagógicos, que eles não conseguiam encontrar isso nas escolas. Então, eles se uniram, conseguiram lá um lugarzinho que é onde é Onde é hoje? Adacamp, isso. Só que era bem pequenininho, uma coisa bem rústica. A gente tem umas fotos até, se legal. você tiver, a gente pode te mostrar qualquer dia, no passo a passo que foi construindo a Adacamp. Então, eles se uniram, aí era tudo voluntário, né? As professoras que trabalhavam lá, os terapeutas, tudo voluntário. Isso foi lá em 1989, mais ou menos. Aí foi crescendo, né? Aí a gente foi conseguindo as verbas, foi conseguindo os projetos, e aí foi aumentando. Então, a Adacamp, como outras instituições de Campinas e do Brasil, surgiu com a necessidade da família. Então, Entendi. sempre a família solicitando tendo a necessidade. Isso é iniciativa própria, depois eles foram procurando. Sim, entendi. Né? Primeiro foi tudo iniciativa própria da família. Foram 9 famílias que se uniram. Entendi. Né? De iniciativa própria mesmo, com dinheiro de recurso próprio. Aí se uniu, foi fazendo até que chegou, e hoje a Adacamp é o que é hoje, né? A gente atende 222 famílias, né? Lá em tudo. O meu projeto é o da educação, que é mantido pela Secretaria Municipal de Educação, né? Então, eu sou coordenadora pedagógica hoje, fazem 2 anos que eu estou nesse cargo, mas eu sempre fui professora ou pedagoga, né? Na Adacamp. Aí, surgindo a oportunidade, eles me convidaram para ser a coordenadora desse projeto, e a gente está lá hoje com 48 famílias sendo atendidas e escolas, que a gente faz essa ponte também. Né? A gente também. As crianças saem da escola e passam um período lá. É contraturno. Todos os projetos são contraturno, porque tem que estar na escola. Sim, porque a escola, a inclusão para a gente é primordial. Então, aí a gente faz todo esse acompanhamento. Então, é o contraturno da escola, e eles vão para a Adacamp em todos os projetos. No meu também. Certo. No meu, eles frequentam 2 vezes por semana, 4 horas de atendimento. Então, eu tenho pedagogia, psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. E é tudo de graça. Então, é muito difícil você conseguir isso, né? E assim, eu posso falar que é de extrema qualidade. Sim. Porque os nossos profissionais, né, são muito bons. Então, assim, são bem assistidos. Tem essa parte toda de terapia, a parte de pedagogia, a nossa parte de acompanhamento escolar, que a gente faz. Toda sexta-feira a gente faz reuniões com todas as escolas, tanto de todos os projetos,
quando a escola nos procura ou quando a gente tem necessidade de saber como que a criança está lá, então a gente procura saber como que é, faz essa ponte entre escola, instituição, família. Legal. Então a gente faz todo esse Toda essa estrutura. Toda essa estrutura a gente tem lá. Muito bom. Aproveitando também, eu queria falar um pouquinho dos outros programas, né? Sim, Além do claro. programa Educação, temos também o programa que é cofinanciado pela Secretaria Estadual de Saúde. Esse programa atende 174 pessoas, né? Entre eles crianças, adolescentes, jovens. E aí é dividido, né, por programa, que daí lá dentro tem os nomes internos, que é Inclusão 1, Inclusão 2, Precoce e Interação. E a Precoce atende crianças de 2 anos a 7 anos. Uhum. O Inclusão atende crianças de 6 anos a 17 anos. E Interação já é de 17 a 49, que é o mais velho que nós temos hoje lá na ADACAMP. Então, além desses terapeutas que atendem no programa da pedagogia, da educação, temos esse da saúde, que também temos psicólogo, fono, TO, terapeuta ocupacional, que é TO, fisioterapeuta, educador físico, e temos também o médico e enfermeiro, que atende todos os programas, tanto saúde quanto educação. Esses então, profissionais, eles ficam lá o tempo todo. Sim, eles têm a carga horária deles, né? Por conta até da questão também da profissão deles, né? Alguns 30 horas, outros 40 horas. Então, dentro desses programas, tem o monitor, que é o monitor de referência da sala, né? Então, nós falamos que eles são os coterapeutas, né? Que eles dão continuidade na terapêutica que os terapeutas deixam para que eles continuem. Então, dentro desse período, cada terapeuta tem lá o horário deles, né? Que eles se organizam para fazer a terapia em grupo. Porém, também é uma coisa nova, né? Agora, bem recente, também de ter o atendimento individual. Então, os terapeutas têm a sala deles individuais e eles pegam alguns, porque não dá para atender todos por conta da carga horária, né? Aqueles que mais necessitam para fazer também o atendimento individual. Então, tem a carga horária deles lá dentro disso. Eles fazem os atendimentos terapêuticos. Antônio, como que funciona essa parte dos projetos? Como que vem esses recursos para vocês? Né? É mais estadual? É mais municipal? Tem alguma coisa federal nesse quesito? Os recursos eles vêm através do Estado, né? Um convênio com o Estado e um convênio com o município. Aí nós cuidamos bem da saúde financeira da ADACAMP, porque todas as certidões têm que estar em dia, né? Certidões... os impostos têm que estar em dia. E aí a gente vai construindo durante o ano, né, um planejamento. Tem um plano de trabalho que a gente precisa apresentar e uma planilha de custos com as rúbricas. Cada rúbrica tem que ser respeitada. Por isso que o que é a rúbrica? A rúbrica é um valor, é um estimado. Contabilmente, né, cada despesa ela tem uma rúbrica. Despesa com salário, despesa com investimentos, manutenção do imobilizado. Então, a partir do momento que você apresenta aquilo para o Estado ou para o município, que também ele está bem desenvolvido na parte de tecnologia, né? Porque tudo isso existe uma plataforma que no Estado e no município que a gente chama de sem papel, que você sobe todas as despesas. Então, quando está para se renovar esse plano, a gente coloca para apreciação, né, de um Tribunal de Contas. Primeiro, aqui nós temos uma regional que cuida que e acompanha, que é filtro. Aí, voltando um pouquinho, nós temos uma equipe dentro da ADACAMP, que é a parte administrativa, que faz um trabalho muito bacana, né, nessa parte de prestação de contas. Depois vai para essa delegacia, que tem a apreciação dela, né, regional, e depois vai para o Tribunal de Contas. É muito burocrático? Você acha que poderia ser mais ágil esse processo ou tá bom? Não, a gente respeita, né? Porque a gente sabe que aquele dinheiro é destinado para essas rúbricas, para gastar dessa maneira, e aí nós precisamos buscar contrapartida para isso, que é completar esse dinheiro do Estado ou do município. Senão a ADACAMP seria uma empresa pública. Então a gente tem essa obrigação de buscar esse valor. Sempre, nunca é suficiente, né? Tudo que o Estado manda ainda precisa de mais alguma coisa e aí que vem toda essa gestão que vocês fazem. Sim, né? Aí nós fazemos essa gestão de buscar esse valor. Por exemplo, se você contrata um funcionário, você tem que pagar o seguro de vida. Se tem uma demissão, o tribunal tem que arcar com os 40%. Se esqueceu de pagar uma conta, tiver alguns juros,
Você tem que pagar. Tem que pagar. E aí a gente vem renovando esses contratos, né? Somos referência, a Adacamp é referência em todo sentido, tanto na qualidade do trabalho, mas também na prestação de conta. Isso contribui muito. Muito legal. E o que a Adacamp mudou na vida de vocês, Vânia? Quando a Adacamp entrou na sua vida, o que mudou? Assim, você estava na clínica lá, tal, aí de repente entrei na Adacamp. Começou a ter o contato diário com essas crianças, com os profissionais. Mudou alguma chave na sua cabeça? Você falou assim, nossa, né, agora eu estou fazendo alguma coisa que está tocando meu coração, alguma coisa que eu estou, né, fazendo maior, né, para a sociedade. Sim. Como foi isso? Transforma, né? Transforma a nossa mentalidade num todo, porque às vezes a gente está no nosso mundo, achando que está tudo perfeito, ou que tem muitas dificuldades, e quando a gente olha para o outro, a gente vê que a gente pode colaborar, né? Trazer algo de importante, tanto através do nosso trabalho como ser humano, né? A gente poder olhar para esse grupo de famílias, de atendidos, e saber que a gente pode fazer alguma coisa de diferente, né? Então, a gente sempre fala que o trabalhar na Adacamp é além do seu profissional, né? É você realmente se doar e ter a empatia, né? De você poder entender a dor do outro e poder se esforçar para poder trazer algo de diferente. Então, na minha vida, me fez crescer como pessoa, principalmente, né? Como profissional. Porque é a minha oportunidade como assistente social, né? Que é o nosso olhar sempre voltado para a viabilização de direitos, né? Então, tecnicamente, a gente procura viabilizar direito, mas como ser humano, você entendendo a necessidade do outro. A gente fala muito, né, sobre essa parte de como administrar uma instituição, que é uma parte, né, governamental, uma parte particular. Tem esse impasse que às vezes a gente, né, acaba se debruçando sobre isso e gera uma certa dificuldade de se administrar isso. Eu vejo que o Antônio e toda a equipe tem feito um trabalho muito bom lá, né, por conta de dificuldade de recursos. A gente sabe da história que estava numa situação financeira menos favorecida. E 3 anos que você está lá, Antônio? Quase 3, né? 3 e pouco. Na verdade, assim, a Adacamp, ela tem os programas, né, do governo, isso dá sustenta a parte de RH muito boa. E aí, nessa nova gestão, que toda a equipe aqui se inclui, a gente tem que ser criativo. Não é diferente de outra empresa. Porque a empresa, ela é feita por pessoas, né? Então, constantemente, a gente tem nossas reuniões para ser criativo, para desenvolver programas, para buscar dinheiro. Eu acredito que não é diferente de uma concessionária de um carro, que se também não vender, né? E às vezes as pessoas não enxergam isso. E quando você está muito próximo da administração ou da gestão, você enxerga. Você fala, olha, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que agir. Então a gente faz esse trabalho e nossa equipe toda sempre pensa assim, olha, a disciplina nos liberta. E o que é a disciplina? É buscar notinha, é fazer os nossos eventos que tem um calendário anual, né? Que a equipe toda bola. São alguns programas que a gente traz recurso. Então, nós elevamos o pensamento numa parte muito positiva, né? Não nos contaminamos, né? E aí olhar para frente. Isso eu acho muito importante, né? Eu acho que além de toda essa gestão, né, administrativa, financeira, que é importante, porque senão a instituição não sobrevive, o trabalho que vocês fazem lá é muito importante. Eu acho que essas crianças, né, além das crianças, vocês cuidam também das famílias, né? Vocês têm uma casa lá para as mães ficarem lá durante o período que as crianças estão dentro lá. E qual é a dificuldade maior que vocês enxergam nessa parte aí? É das famílias, das crianças? O que vocês acham que poderia ser feito de melhor lá? Assim, na Adacamp é um combo, né? Porque um monte de coisa tem que melhorar. Um monte de coisa que tem que... porque assim... É uma evolução constante, né? O autismo, ele traz um adoecimento da família também. Então, é muito complicado você não lidar com tudo, o âmbito geral ali. Porque não é só a criança. Não tem como você separar uma coisa da outra. A criança entrou, então eu vou cuidar da criança ali. E vou esquecer todo o resto, né? não existe, porque...
se a gente não traz a família junto, você não tem um progresso, né? Então, por exemplo, se eu quero atingir que a criança consiga fazer uma determinada atividade. determinada atividade, ou que ela se desenvolva em alguma coisa. Então, eu não consigo fazer uma coisa ali sozinha, pontual, separada com a criança. Eu tenho que levar para a família e eu tenho que levar para a escola, senão eu não consigo atingir. A gente trabalha muito assim nessa parte que tem que ser uma tríade ali. Então, a Adacamp vai com as terapias e a gente vai com a criança, a gente procura saber qual que é a maior dificuldade da família também. O que a família almeja para essa criança? Né? No meu projeto é a leitura e a escrita. Certo. Eu quero que o meu filho aprenda a ler e escrever, eu quero que meu filho consiga fazer a parte de escolaridade dele toda, mas para isso o que eu preciso? Eu preciso do apoio da família, eu preciso do apoio da escola, eu preciso de um transporte. Preciso que ele chegue aqui, Eu preciso que ele chegue até aqui. E chegue bem, chegue alimentado, chegue vestido corretamente. Corretamente, né? Por exemplo, a gente tem muitos casos assim, agora com esse temporal, caiu uma árvore. Eu estou acostumado a fazer aquele trajeto. A minha perua vai ter que mudar esse caminho. Então, isso já vai desregular a criança. Entendi. Então, ele já chega na Adacamp nervoso, porque ele conhece o caminho. Pode ser até o nível 3. Ele conhece o caminho. Então, assim, mudou, ele já chega ali desregulado. Entendi. Ou ele chega na escola totalmente desregulado, porque mudou algumas coisas, mudou o trajeto. O pai não conseguiu fazer o mesmo caminho. Então, eu tenho que ver tudo isso. Não é uma coisa única. Entrou ali, eu vou cuidar daquele menininho, eu vou cuidar daquela menininha e o resto, não tem como. A gente tem que ver toda essa parte. Então, é de suma importância eu saber tudo o que acontece. Acontece na família, acontece na rua. A família tá presente nessas horas, ou vocês sentem que a família meio que larga a criança e deixa tudo por conta de vocês, por conta da escola? Quem faz essa mediação com as famílias é o serviço social, né? Então, o serviço social faz toda essa ponte de ouvir, de encaminhar, de orientar, aí conversa lá com a equipe da educação, aí conversa com a equipe da saúde. Então, sempre o serviço social que está a par de toda essa ponte mesmo, para poder estar afinado mesmo, né? Então, a criança chegou lá com alguma demanda, então, tanto o terapeuta quanto o monitor, ou a própria Miriam, vai no serviço social, o serviço social verifica o que tem que ser feito, encaminha para os setores que tem que ser encaminhado, e faz essa ponte mesmo, faz a reunião também. Então, sempre, o serviço social sempre está junto, porque é uma forma de fortalecer, de encaminhar e de viabilizar mesmo os direitos e também a cobrança, porque não é só direito, né? Tem o direito, mas também tem o dever. Sim. Então, faz essa ponte. Explica pra gente um pouquinho sobre o autismo. Ele é dividido em 3 classes, né? Eu sou leigo nesse assunto, não entendo, gostaria de saber mais. Agora, na verdade, não fala nem classes e nem também antes falava severo, grau, né? né? Grau. Agora é nível de... Agora fala-se nível de suporte. Nível de suporte. Acho que a Miriam vai falar melhor sobre os níveis de suporte, que é 1, 2 e 3. Antes eram assim... Tem muita nomenclatura. É muita coisa. O pessoal fica perdido, né? Isso, vai mudando, né? Então, a gente tem que acompanhar. Na educação, a gente acompanha muito o DCM-5. Então, assim, agora mudou. Agora são níveis de suporte. Então, é o nível 1, que significa o quê? É uma pessoa, um indivíduo, uma criança que tem uma certa dificuldade mais na parte social, né? Não consigo ir num shopping, eu não consigo ficar num lugar público. Então, um nível 1 de suporte que não necessita de muito apoio. Nível 2, aquela pessoa, indivíduo, que já precisa de um pouco mais de suporte, de um acompanhamento, mas assim, mais direcionado ou verbal, né, alguma coisa mais assim. O nível 3, não. O nível 3 já é aquele indivíduo que precisa de total suporte em tudo. Ele precisa de um acompanhante terapêutico,
ele precisa de um professor auxiliar na escola, que é uma luta, né, Vânia, que a gente tem. Ah, E, uma assim, pessoa da Camp lá na escola, Não, por exemplo? não necessariamente. Tá. Isso daí, Pode por ser uma exemplo, pessoa numa da escola. Isso, na escola estadual, a gente faz essa Ponte, né? ponte Intercâmbio aí. que a criança, ela necessita, além do professor da sala, Regente, né? dirigente da sala, ele precisa de alguém do lado dele. Da criança. Do Certo. lado da criança, para orientar. Porque às vezes, por exemplo, imagina, num sexto, sétimo ano, que entra um professor a cada 50 minutos para essa criança, para esse adolescente saber assim, agora é Outra aula matéria, de matemática, e agora é aula de português, o que que eu pego, que caderno, o que que eu faço? Entendi. Então, aí ele necessita desse suporte, desse acompanhante. A gente hoje é um professor especialista que a gente pretende que seja, que é assim, ser o ideal, né? Um profissional que conheça sobre o autismo, que esteja ali do lado acompanhando esse menino. Porque ele não consegue, igual uma criança normal que entrou lá, o professor de inglês, ele vai lá na mochila, pega o caderninho, vou não. Ele precisa dessa pessoa, porque o professor lá na sala, ele não vai conseguir fazer todo esse acompanhamento com a sala inteira. Ele vai falar, olha, vocês pegam o livro tal, abrem na página tal, eu vou fazer... Eu tô ali, né, eu sou a criança, eu tô ali, eu vou olhar e falar... Entendi. Precisa de comandos, né, Miriam? Né? Então, tendo o professor auxiliar ou um acompanhante terapêutico, que muitos planos de saúde têm, mas às vezes a escola não deixa entrar. Sério? Tem agora umas coisas assim que Caramba. eles não permitem o acompanhante terapêutico entrar na sala. Então é umas coisas que a DACAMP também luta muito para isso, porque é de suma importância. Porque eu preciso desse direcionamento. Sim. Eu falei assim, olha, agora você vai pegar o caderno tal, você vai E outra copiar. evolução, né? Vai conseguir Muito. acompanhar, vai conseguir Ele vai fazer as conseguir atividades. fazer as coisas, né? Tendo ali aquele profissional que vai orientar bem de pertinho. O professor fala lá, o acompanhante fala, olha, você vai fazer isso, né? E também as coisas que acontecem numa escola pública, não sei nem se eu consigo falar isso agora, Pode assim, falar. de hora- perigos que Sim, acontecem, sim, né? sim. Então, Na hora do intervalo. na hora de intervalo, Bullying, né? bullying, né? Essas coisas. Eles são, assim, eles não têm muita noção do que pode. Então, por São exemplo, 100% inocentes, né? eles não têm muita noção de piadas, de coisas assim, e alguns são bem sucessíveis, então assim, se eu mando você fazer uma certa coisa, mesmo sendo muito errada, eu não entendo, eu vou e faço, Entendi. entendeu? Nossa, que judiação. Então, precisa dessa pessoa do lado, ajudando, no pátio. A gente tem os cuidadores que ficam, assim, de levar banheiro, que nem nível 3, né? Às vezes, auxiliar na alimentação, auxiliar, levar no banheiro, essas coisas. Mas o cuidador, ele não entra dentro da sala, ele não pode, é da porta para fora. Né? Então, muitos precisam desse professor auxiliar Dentro da sala, sentado ao lado, para fazer esse suporte, para auxiliar. Seria, assim, maravilhoso, seria o nosso sonho. Não, seria ideal, né? Se tivesse essa pessoa, se o Estado pudesse oferecer isso, sem precisar entrar com processo judicial longo, penoso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E são vários relatórios que a gente tem que fazer, são vários laudos que essa família tem que correr atrás, porque se passa uma data, você tem que voltar tudo. Então, não aceitam. Então, é uma burocracia tão grande. Então, seria tão bom se isso
fosse mais facilitado, E sabe? para muitas vezes ter uma negativa, né, Miriam? Muito. É um trabalhão danado, Sim. chega lá na Chega frente, lá. toma uma recusa. E Não, muitas não pode. vezes esse cuidador, Alexandre, ele é para os pequenos, né, para as É. crianças. E muitas vezes temos adolescentes que precisam também deste cuidado, né? Então, um cuidador que esteja acompanhando no banheiro, né, dando um suporte, evitando dele estar sofrendo todo esse processo de bullying, né? Sim. E o professor de apoio ali Dentro acompanhando da sala. para adaptação de currículo, né? Então, o conteúdo que está sendo dado em sala, muitas vezes a pessoa dentro do espectro ela não vai compreender da maneira que o professor regente está passando. Uhum. Então, faz a adaptação desse material, Isso. né? De uma forma que ele compreenda. Entendi. Né? E isso ainda é muito difícil, né? De ser entendido na sociedade, né? É. Todas essas partes e as famílias lutam, muitas vezes desistem por tanta dificuldade da trabalheira que se dá, tem, né? né? E a gente tem Nossa. procurado trazer, né, mais essa informação, a gente tem feito um contato muito grande com escolas também, porque é um direito deles, né? Com Aprender certeza. assim como de Sim. qualquer outra criança. Eu vi lá que vocês têm uma mini casinha lá, né? Que Sim. eles conseguem... Casa Casa terapêutica. Casa Sim. terapêutica. Conta pra nós um pouquinho mais a casa terapêutica. A casa terapêutica é para trabalhar as habilidades de vida diária, né? Então, principalmente para os adultos, né? Que já a maioria nível de suporte 3. Então, a gente recebe o depoimento da própria família, que em casa ele não consegue auxiliar em tirar uma caneca, de repente, da mesa, de lavar uma louça. Então, lá na casa terapêutica vai fazer todo esse trabalho, né, de atividade de vida diária, desde tomar um café da manhã, então eles sentam todos eles estão se socializando lá, aquele grupinho, aí vão colocar o café, vão tomar o café, lavar a louça, aí passar o pano na mesa, varrer o chão. Aí tem a cama lá que eles fazem o treino para poder aprender como que estender uma cama, dobrar a coberta. Temos legal. também lá uma cômoda que a gente também tem umas roupas que a gente Pra já guardar deixa as roupas. de emergência, mas eles também já fazem o treino também de dobrar, de tirar, lavar, tem a lavanderia lá também, tem a máquina de lavar. Então tem, assim, tem tudo que tem numa casa. É realmente para eles serem treinados. E quando também necessário, a família vai vir para a gente poder também mostrar para a família como que é, né, que deve ser feito, para que eles dão continuidade em casa e para que esse, não só adulto, né, mas geralmente os pequenininhos ainda não, mas geralmente quando começa adolescente, a gente leva mais pela demanda também das mães. Bom, eu queria que ele trabalhasse isso com ele tem Já dificuldade de não consegue dobrar uma roupa, ou tem até a questão, ontem mesmo nós recebemos umas demandas de uma mãe que é uma adulta, ela amarrava o tênis e não está mais amarrando, então a terapeuta ocupacional também vai fazer aquele treino lá na casa, de todas as habilidades de vida diária, mesmo, de colocar uma roupa no cabide, de colocar lá dentro do guarda-roupa. São coisas que pra gente às vezes parece, nossa, mas é tão fácil, né? É uma coisa tão nada relevante, mas que para as famílias e para o atendido é uma evolução, é um avanço. A família comemora de uma forma assim, de muita alegria. E pra gente também, que vive lá, que conhece, também é muito gratificante ver eles evoluindo também nessas habilidades de vida diária. Eu lembro que você me contou, quem que me contou um caso ontem de uma criança que conseguiu falar uma palavra, né? E a mãe não podia A comemorar. Josi contou, tomate, né? né? Tomate. Nossa, gente. Então foi é uma alegria, né, uma pra mãe. Ele evolução falou tremenda. tomate, assim, de maneira voluntária, né? Então ela disse que saiu correndo da frente dele pra não assustá-lo, né? Foi no banheiro e Comemorar. Pra gente é tão Sim. simples, né? Muito. Elas mandam os filmes pra gente. Filme, assim. Aí teve uma. A gente tem uma adolescente que ela aprendeu a cortar a unha sozinha. Aí. E ela tava lá tentando, assim, aí a mãe começou a filmar disfarçado, né? Nossa, o que você tá fazendo? Tô cortando unha. Não, aí ela filma e manda pra gente, fala, gente, olha isso! É alegria. Ela tá cortando a unha sozinha, Autonomia. Maravilhoso. né? Então, pra família, isso, gente, é uma coisa tão, né? A gente que tem filho, né? Você ensina uma vez, já aprende, mas pro autista não, pro autista você tem que ensinar até a brincar, Sim. né? A forma correta de brincar, a forma, né? Cortar uma unha, pentear um cabelo, né? A tomar banho. Você tem que ensinar e ficar ensinando anos para ele conseguir aprender uma habilidade. Então, quando a família vê isso e ele vai e faz sozinho, com autonomia,
Nossa. Então aí a gente recebe, né? Assim, eu recebo bastante. Esse Então, feedback. assim, amarrando o laço do tênis. Então, a nossa TO fica lá no passo a passo, primeiro na mesa, primeiro naqueles tênis nos grandão, né? Depois vai no próprio pé, aquela coisa. Aí, de repente, você recebe um vídeo. Miriam, olha isso, mostra pra Terezinha, olha o que ele tá fazendo sozinho. Eu não precisei falar nada. Ele foi, pôs o tênis e tá fazendo laço. Aí ela fica assim, meu Deus! E é uma coisa pra gente, né? Que mas eu acho que passa. E para elas, não. Esse é um pouco do papel, né? Isso. Mostrar para as pessoas pra que fazer, atividades né? tão simples, né? Faz diferença. Faz toda a Outro diferença. dia é mais para ilustrar. Geralmente, para fazer tratamento dentário, essas coisas, eles têm que ser sedados. Uhum. Né? Eles ficam muito nervosos. E tem que ser, há muitos é até anestesia geral. Sério? Sério. Porque não vai, não consegue. E fica tudo bem daí? Daí depois a anestesia... Eles entendem que vai fazer um tratamento, alguma coisa assim, não? Muitas vezes não. Então vai, mas precisa, né, para fazer. Aí uma mãe mandou a foto do filho, o vídeo, que ele sentou na cadeira, ele abriu a boquinha, fez... não precisou de nada. Olha só. Então são coisas assim que a gente vai falando, a gente vai brincando, né, de forma lúdica, né? Mostra a boca, mostra fotografias e vai fazendo. Geralmente quando elas pedem pra gente, olha, eu preciso que você convença ele que ele vai. Então aí a gente faz todo um trabalho. Que vai no dentista. Você vai no dentista, então ele vai fazer isso, vai fazer barulhinho, aí vem, faz barulho, Motorzinho. essas coisas, motorzinho, né? Que nem do Pablo cortar o cabelo, né, Dani? A maquininha de cortar cabelo. Gente, aquilo lá é um pavor, é terrível. Pra gente é tão normal, né? Até eu passo a maquininha no pezinho assim, né? E ele não, ele morria de medo. Então, o que a gente foi fazendo? Foi fazendo todo um trabalho para ele deixar o cabeleireiro, né? Cortar, chegar com a maquininha, você mostra a máquina. Aí foi, acho que na terceira vez que a gente conseguiu fazer com que ele fizesse o pezinho com a maquininha. Aí você mostra, aí a gente filma tudo isso. Agora não, agora ele vai, ele corta o cabelo. Já quer cortar, né? E pede, né? Ele fala, legal. cortar cabelo? Pablo, cortar cabelo? Deixa Faz comigo. assim, cortar cabelo e vai. Então, é uma coisa tão assim, boba, Pequenas né? vitórias. Pequenas, que para eles, para a família, fala, gente, agora ele vai no dentista, ele não precisa ser... Já imaginou, toda vez que você vai no dentista, tem que receber uma anestesia geral? Nossa, dureza, hein? Né? Para a família. Então agora ele vai no dentista e senta na cadeira e faz a joinha ainda para tirar foto, Aí. né? Que alegria. E são coisas assim que pra gente é por isso que a gente está na Adacamp. Sim. E a gente fala da importância de todos os profissionais, sejam dentistas, cabeleireiros, né? Entenderem o que é o autismo, né? Sim. Que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, vai afetar diversas questões sensoriais. E nenhum né? é igual ao outro, né? Não são, né? De jeito nenhum. Então, a sociedade compreender isso, né? Eles não dificultam, não prejudicam nada, não é birra, né? Tem muito isso, né? Ainda tem. Acha que é birra. Exatamente, não é, né? Existe uma questão sensorial que incomoda e eles não têm um controle motor, um controle emotivo para lidar com aquelas situações de frustração, de agonia, né? Então, eu acho que nós, como neurotípicos, né? A gente precisa ter essa consciência, né? E esse espaço ele é extremamente importante para a gente trazer mais essa informação. Inclusive para orientar, né? Esses Muito. profissionais, né? Porque Esses às vezes... espaços, na verdade, precisam de se conscientizar, de buscar informação e não esperar sempre só a pessoa atípica lá naquele espaço. E entender que vai chegar também pessoas atípicas e que eles precisam se preparar, né? Toda a sociedade para atender. Desde uma igreja, né? Uma igreja, um supermercado, uma farmácia, um centro de saúde, que a mãe já chega lá com a pessoa com autismo e ele vai demonstrar alguns comportamentos, mas não é birra, não é porque ele quer, que ele é chato. Mal e sim educado. porque ele está dentro do espectro. Só que as pessoas, é mais fácil muitas vezes para a sociedade ofender, né? Julgar, julgar. né?
e não buscar conhecimento para poder também fortalecer também para que esses espaços também estejam preparados para receber esse público com TEA. E por isso que existe hoje aqueles cordões, né? Que muitos utilizam, né? Para Pra poder identificar. Tem o cordão do autismo, tem aquele do girassol, né? Muitas pessoas não entendem, né? Eu não entendo. O Explica pra girassol, nós. ele é um cordão que fala sobre deficiências ocultas, né? Sim. Então, são diversas, não só o autismo. Outras questões também que envolvem. E tem o cordão do autismo, que é com quebra-cabeça, né? O desenho. Então, hoje as famílias têm procurado utilizar para poder identificar E os espaços. oculta seria, no caso, assim, a gente ouve muito, nossa, mas ele é autista, mas ele é tão bonitinho, nem parece. Que Tem muitas nada a ver. vezes não Parece. tem esses transtornos que nós chamamos motores, né? Mas ele tem uma questão social, ele tem uma dificuldade com som, né? Então, esse símbolo é justamente para a gente Tem poder sensibilidade, ter né? esse conhecimento, né? E respeitar. Nossa, acho que é E ajudar. fundamental esses estabelecimentos, Sim, né? se Se prepararem. para Para poder, né, socializar um pouco Sim. mais, né? Teve uma vez que uma mãe falou pra gente que o filho é fissurado por televisão e todas essas coisas de eletrônicos. E ela levou ele no mercado uma vez e ela não conseguia tirá-lo do mercado, porque ele chegou naquela parte das televisões, assim, ele não saía. Então ela foi pedir pro pessoal que desligasse tudo, para ela poder tirar o menino do mercado. E para explicar, Ixi. né? Porque aí você tem que desligar todo aquele painel, desligar tudo. Aí mostrar para ele que, ó, acabou. Vamos para casa. Vamos para casa, né? Uma coisa tão simples, né? A gente passa, nem percebe, nem olha, né? Para ele não. Ficou Ele fica deslumbrado. ainda aí ele viu todo, Nossa. né? Aquele monte Parque de TV. diversões. Ele ficou ali. Aí ela falou: "Meu, e agora?", né? Por um momentinho foi bom, mas aí agora não foi tão bom, Não né? foi tão bom, né? Então, aí até que o pessoal do mercado entendeu, aí desligou tudo, aí ele conversou. olhou, né? Aí ele ficou um tempo, olha, acabou, agora a gente vai embora, não tem mais, né? Então, para entender isso também, né? Que nem o Shopping Dom Pedro nos procurou também para perguntar o que eles podiam fazer, se tinha um ambiente, né? Se a criança que entrar legal. em crise. Aí a gente foi, explicou tudo. É porque multidão também Multidão, dá um negócio, né? Então, Até na eles gente. montaram lá no shopping um lugar, né, mais tranquilo para a família levar a criança, para se acalmar, tal. Fone, eles vão oferecer os abafadores lá no shopping, né, para as crianças, tal, o abafador, né, às vezes assim, é frescura, ele tá... Não, gente, ele tem uma sensibilidade auditiva que às vezes uma goteira pra gente passa desapercebido, para eles não. É ensurdecedor, né? O canto de um pássaro, pra gente, você ouve, que legal, para eles não. Para eles é uma coisa tão assim absurda que interfere muito na parte sensorial do autismo, tanto de pele, visão, audição, é extremamente aguçado. Então é uma coisa que todos precisam entender. Então, a maquininha do barbeiro, né, a televisão no supermercado, essas coisas. Então, são coisas assim que a sociedade ainda está muito crua para entender tudo isso. Né? Então, são coisas que a gente trabalhando lá, as histórias que a gente vai ouvindo das mães, né, o barulho da chuva, às vezes para a gente é agradável, para eles é pânico, é terror. Né, de medo, de pavor mesmo. Então são coisas assim que a sociedade precisa começar a entender, né, que não é frescura, que não é uma coisa assim, isso é real, isso existe, isso incomoda, né? Mesmo assim, aversão à luz, são coisas assim que a gente vai explicando para o pessoal da escola, coloca ele num lugar mais longe da luz, mais longe da janela, longe da porta, muito barulho. São coisas assim que isso existe mesmo, isso é comprovado, é científico, não é uma frescura da criança ou da família, essas coisas. Então isso a sociedade precisa e tem que entender que existe. Sim.
Como que faz para uma criança hoje entrar lá na ADACamp? Tem um passo a passo? Tem uma regra que tem que ser seguida? Quem que é a melhor para responder? Acho que a Vânia. Temos, né? Na verdade, nós temos a busca direta, né? Sim. Das famílias, elas podem nos contatar diretamente. E tem também alguns lugares que fazem esse direcionamento, né? Eles procuram o CAPES, né? Alguns centros de referência que direcionam. Então, nós fazemos o primeiro contato, é feito o acolhimento, né? Com a psicóloga da família, que é a Sara. Então, nesse processo de acolhimento, ela pega algumas informações e precisa ter já o diagnóstico fechado. Então, eles apresentam para nós esse laudo e é inserido na nossa lista de espera, né? Então, quando surge uma vaga, é feita uma avaliação para verificar todo o perfil também de acordo com a vaga disponibilizada, porque como são programas, tem um perfil, né, de atendimento. É feito todo esse processo, então é feita a inserção, mas a gente depende de ter uma vaga disponível. E tem a lista de espera, eu sei que está Temos longa, uma né? lista de espera intensa. E aí? Direciona para outra instituição? Nós sempre damos Temos nesse acolhimento, parceiros. nesse acolhimento que a Sara faz, ela sempre passa todas as instruções aonde eles podem buscar atendimentos também, né, para que eles não fiquem sem esse suporte. Sim, porque às vezes pode demorar Sim. anos, né? Sim. Com Sim. certeza vai demorar, né? Demora um pouquinho. Gente, projetos. O que vocês estão pensando daqui para frente? Como que as pessoas podem ajudar vocês? Como as pessoas podem ajudar a ADACamp? Não só com valores financeiros, mas também com profissionais, mão de obra, materiais que estão precisando, itens de higiene, de limpeza, comida. Como é que faz? Toda ajuda é bem-vinda para a ADACamp, né? Nós temos um portal, né, que www.adacamp.org.br, que as pessoas podem entrar lá, se inteirar, aí eles ficam sabendo como fazer doações para nós, né? Entra direto na conta da ADACamp. E a gente também tem alguns projetos que têm prioridades. Hoje a gente tem um projeto que a gente almeja trocar o telhado da ADACamp. A ADACamp já tem 34 anos e o telhado ele já veio de uma doação. Alguma parte da ADACamp nós já trocamos, colocamos aqueles telhado mais modernos, telha sanduíche, né? Certo. E seria muito bom para a ADACamp se a gente conseguir, ainda mais nesses tempos de chuva, né? A gente conseguir trocar o telhado. Mas toda ajuda é bem-vinda, pode procurar a parte social lá da ADACamp, né? Entra no site, a gente fica à disposição. Tá bom. E o que vocês estão pensando em projetos para o futuro aí? Tem alguma lista de prioridades, de projetos que vocês estão desenvolvendo? Tem alguma coisa nesse sentido? A Dani pode falar sobre como projetos futuros. Na verdade, nós temos vários projetos, né, futuros. Mas é tudo muito que a gente conversa, a gente estuda. Tá embrionário. Isso, porque tem que ser em equipe, né? Não tinha eu querer fazer um projeto, a Dani, uma Vânia, né? Em equipe. Então, nós temos vários. Mas colocar qual que seria prioritário, agora não teria como colocar. Dependeria muito mesmo da verba que surgir para adequar com o projeto que nós temos. Mas temos muito. Nós já tivemos mercado de trabalho, autoassistida, que foi um mercado que marcou a história de muitas famílias, que mesmo tendo que encerrar esse projeto, as famílias ainda nos contatam, nos procuram perguntando se voltou. Então esse é um desejo muito grande que nós temos, que um dia podemos voltar com um projeto autoassistido e mercado de trabalho. O autoassistido é assim. Como funciona? Nós já temos até alguns que seria perfil de autoassistida hoje, que está no outro projeto. Algumas empresas parceiras? Então, na verdade, o projeto autoassistida nós já tivemos pelo Pronas, que foi parceria com a FEAC. Então, eles mandavam, né, recurso para que nós contratássemos toda a equipe. Então, nós tínhamos uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, acompanhante terapêutico e uma assistente social. Então, eles faziam toda aquela organização e era dividido. Então, o atendido ia uma vez na semana lá, uma vez na semana e 1 hora. Então, ele ia para fazer atendimento com a psicóloga e também com a terapeuta ocupacional.
E dentro disso, então, nós conseguimos dar alta para aqueles que estão hoje nesses que vão 5 dias, que ficam 4 horas, porque o programa rege que seja 5 dias, né? E 20 horas semanal. Porém, tem alguns lá que, se fosse realmente seguir pelo PTS, que é o plano terapêutico, né? De cada um, que é o individual de cada, realmente, pessoa com TEA, não precisaria de estar lá essas 20 horas. Então, dentro desses de 20 horas, nós temos alguns que poderiam estar nesse autoassistida, que é ir uma vez na semana, para poder receber esse atendimento. Teria uma alta desse programa, né, na verdade, de 5 dias, assistida uma vez na semana com psicólogo, com terapeuta ocupacional, para poder dar continuidade, né, nas habilidades e também entrar outras novas também. Nessa 1 hora seria essencial para esse público. Então, assim, nós atenderíamos quem nós temos hoje na ADACAMP e abriria também para novos... para novos também atendidos aí, Nossa, né, que já estão na lista de espera. E mercado de trabalho também. Tem também esses todos profissionais. Então, lá nós na verdade, é a partir de 16 anos. Então, teria também um outro nosso hoje atendido que poderia estar nesse programa e abriria também para a sociedade. Menor aprendiz. E já temos aí uma lista de espera, caso também nós conseguimos, porque tem esses que foram desligados por conta de falta, né, de recurso, por conta que encerrou com a FEAC, nós íamos ter que entrar com uma contrapartida, que na época nós não teríamos condição de continuar, né, com essa porcentagem. E se hoje voltasse, com certeza a gente já teria aí toda a demanda de pessoas para poder voltar. Então, o psicólogo, tanto com o terapeuta ocupacional, faz a mediação com as empresas, né? Então, tal pessoa tem esse perfil, surgiu uma vaga naquele perfil. Então, conversa lá com a pessoa que vai ser a mediadora lá na empresa, porque precisa de ter um mediador, né? Para estar direcionando lá no trabalho da pessoa com TEA. E aí tem um dia que eles vêm para a ADACAMP para poder conversar, para ter aquele atendimento terapêutico em grupo, para falar como que está sendo, quais as dificuldades, para poder trabalhar as dificuldades que eles estão tendo naquele período lá de trabalho. Então, assim, são 2 projetos, assim, que realmente, assim, né, marcou, né, Mi? A história da ADACAMP. 2 projetos maravilhosos que, infelizmente, encerrou. Não vai voltar? Sim. Não vai voltar. Então, quem sabe? Deve ter feito a diferença. Fez a diferença para família. muitas famílias. Que acompanha junto com a empresa também, né? Sim. A empresa também fica tendo esse respaldo, é muito importante, legal, né? Esse processo de inserção. Sim. Que às vezes ele lá sozinho solto, às vezes por conta, alguns dão conta, mas a maioria precisa de ter essa mediação, né? Entre OSC, né? Conversando com a empresa, porque aconteceu o caso lá, de repente, o atendido trabalha lá na empresa, ele chegou lá, ele começou a ficar bravo, gritar com todo mundo, ele não queria falar com ninguém. Então, a empresa entra em contato com a ADACAMP, tal pessoa tá assim. Aí, então, a psicóloga vai lá, chama ele para vir para a ADACAMP, vai conversar para entender o que está acontecendo. Então, dá esse suporte para a empresa. Querendo ou não, também fica mais qualificado também, né? Para a empresa também, né? Estar atendendo uma pessoa com TEA, mas de ter o respaldo de saber também direcionar quando surgir. Sabe que pode surgir, né? Esses acontecimentos, né? De repente, de desorganizar o atendido, porém ele vai ter o suporte, tanto da ADACAMP como da empresa, de compreender que isso pode acontecer. Muito bom. E aí, só para complementar, Alexandre, é importante esse olhar para o adulto autista, né? Porque muitas vezes, eu falo, tiro por mim, né? Eu entendi autismo, mas voltado para criança. E a ADACAMP trouxe essa realidade para mim, né? Dos adultos que estão dentro do espectro, que muitas vezes sofrem para lidar com a sociedade. Isso que eu ia fazer também de pergunta. A gente consegue se identificar mais jovem, mais criança, é melhor ainda, né? Porque aí a gente consegue fazer esse trabalho ao longo do tempo e não ter esse transtorno, se é assim que eu posso chamar, com mais idade. O nível de suporte pode, né, do 3 pode ir pro 2, o 2 pode ir pro 1, né? Quanto menos suporte ele precisar, melhor vai ser a qualidade de vida, né? Vai ter mais autonomia, vai não tem lidar. cura, né? Mas a gente consegue diminuir nem bem, o autismo não é uma doença, é uma condição. Então, uma não condição. tem cura. Ele que pode ser através dos trabalhos terapêuticos, ele vai evoluindo para poder ter uma qualidade de vida cada vez melhor. E nós, porém, nós temos... Que idade que seria ótimo, assim, identificar? Tem essa resposta? Quanto mais precoce, melhor. Quanto mais precoce, melhor. Então, assim, a gente tem uma luta também com os pediatras, né? Sim. Que tudo é normal, essa questão de normalizar. Ele é lento. O tempo dele. O tempo dele. Ele não fala com 3 anos. É o tempo dele. É o tempo dele. É o tempo dele. Ele não anda ou, sei lá, não tem uma habilidade adquirida. Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Né? Porque, às vezes, você está atrasando esse desenvolvimento.
Porque você fica falando para a família assim, espera no tempo dele, ele consegue. Espera que daqui a pouco... Não. Vamos investigar, né? Vamos investigar já, vamos correr, porque quanto mais precoce o diagnóstico, ou a família prestar atenção, o pediatra prestar atenção, a professora lá da escolinha, a tia da escolinha, prestar atenção. A própria família, né? Aguçar, né, um pouco esse olhar, né? E muitas vezes acontece, a mãe percebe, a mãe sente, às vezes é o segundo, terceiro filho, e ela sente uma diferença. E quando ela vai, esses são os relatos das famílias para nós, né? Quando ela chega no médico, tá vendo pelo em ovo, né? Tá vendo coisas onde demais. não tem. E não é nem só o médico, começa em casa. Quando a mãe começa a falar, percebi alguma coisa. Quando ela tem o marido lá na casa dela, ela começa a falar pra ele, você tá querendo, você tá inventando doença pra esse menino. Você tá... Aí quando fecha o diagnóstico, eles vão embora. De 100%, 90% as mães são solos. E fechou o diagnóstico, eles vão embora. E assim, a importância, né, Alexandre, da família ter esse acolhimento, né? A gente está falando da sociedade, Total, né? Acolher, mas... Se o pai vai embora... Muitas queixas delas, o pai, mas muitas vezes ela coloca assim, a família se afasta por conta da condição, né? Então, das famílias terem esse olhar, não se afaste, né? Acolha, traga para perto, esteja ao lado, né? Porque as mães sofrem muito, né? A gente partilhou também num diálogo o índice de suicídio entre mães, né, de pessoas dentro do espectro é muito grande, né? É uma coisa que não chega para a sociedade, a gente sabe porque está dentro, né, dessas informações, universo, né, do espectro, mas acontece muito. Então, que a família possa acolher essas famílias. De convidar para uma festinha, é o que a gente recebe das mães. Eu só queria que minha irmã, minha tia convidasse meu filho para festa. Então, assim, às vezes a própria família exclui, não convida mais uma festinha porque ele é diferente. Então, a exclusão começa dentro de casa, né? Começa no meio familiar. E então, que venha ficar, que isso possa ser um recado nosso para as famílias que estiverem assistindo, né? Se você conhece alguém que tenha, que seja uma pessoa que esteja dentro do espectro do autismo, se você tem algum familiar, acolha, não exclua, mostre amor, abrace e você vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Esse é o recado que eu deixo para todos que estiverem nos ouvindo. Acolha as pessoas com TEA, seja família, seja amigo, acolha, não julgue, ajude. Isso mesmo. Gente, muito obrigado por vocês terem topado essa entrevista aqui, esse podcast. Eu acho que é fundamental a gente espalhar essa mensagem. O trabalho que vocês fazem lá é primoroso. Não vou cansar de falar isso. Vocês têm que saber que é primoroso, né? Porque às vezes vocês ficam lá na correria do dia a dia, tratando diversos assuntos que vocês tratam. E quando a gente para um pouquinho, respira um pouquinho e reflete, né, sobre o que vocês estão fazendo lá dentro, eu acho muito importante. Eu acho que esse espaço aqui foi muito importante para a gente poder divulgar um pouquinho do trabalho que a DACAMP faz, né, para a sociedade como um geral. E parabéns para vocês. Acho que é muito importante vocês terem esse reconhecimento. E quem puder acessar nossas redes sociais, né? Nós estamos no Instagram, no Facebook. Eu já falei também a nossa plataforma, www.adacamp.org.br. Toda ajuda é bem-vinda e vem conhecer nosso trabalho. Nós convidamos a todos para conhecer nosso trabalho. E nos colocamos à disposição também para maiores informações, né? Sempre. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada a você, Alexandre.